Capítulo 6. Suprir as necessidades um do outro. Depois de um dia de trabalho, certo empresário voltava para sua casa com uma surpresa para sua esposa. Era aniversário dela, e o presente que ele mandara comprar o deixara ansioso para presenciar que reação ela teria. Feliz aniversário, meu bem! Disse ele quando chegou, estendendo-lhe as chaves de um carro novinho e reluzente. A mulher olhou bem para o marido, pegou as chaves e as jogou no chão. Depois lhe deu as costas, subiu para o quarto, onde arrumou uma mala com algumas roupas e objetos e em seguida deixou aquela casa. O homem ficou estupefato, pasmo. O que acontecera? Depois de alguns dias, já mais calma e disposta a dialogar, ela voltou. Preciso que você saiba como me sinto, disse ela ao marido. Sempre, desde que nos casamos, você me dá uma variedade de presentes caríssimos. Esta casa enorme e luxuosa, a casa de praia, iate, roupas e joias valiosíssimas. Mas nunca presta atenção. Nunca você se preocupou em perguntar o que eu realmente queria. Lógico que aprecio todos os presentes, mas minha maior necessidade é tê-lo perto de mim. Quase não o vejo. Quase não temos tempo para conversar. Você não consegue encontrar horário para me dar um pouco de atenção, carinho, amor. Vivo praticamente sozinha, rodeada por toda essa riqueza. Nos raros momentos de folga, nossa casa se enche de gente por causa das festas e reuniões que você promove. Chego a pensar que nosso casamento está no fim. O riquíssimo empresário sentiu-se desapontado consigo mesmo. Ele amava muito sua esposa e pensava que todos aqueles presentes demonstravam isso. Mas esqueceu-se de algo muito importante: dar de si mesmo a ela. Quero que você saiba que tudo isto aconteceu realmente e ilustra com perfeição o que pretendo abordar neste capítulo. Na arte de permanecer casado, um dos segredos para obter-se um relacionamento bem-sucedido é estar atento às necessidades do parceiro e também estar disposto ou disposta a supri-las na medida do possível. No capítulo 2, o tema discutido foi o compromisso no casamento. Nele falei sobre a maneira como o humanismo e o hedonismo contaminam e modificam negativamente nossos pensamentos, atitudes e estilo de vida. Para essas filosofias, como já disse, o principal é a autorrealização, a autossatisfação, e se o cônjuge não nos realiza nem nos satisfaz, a solução é deixá-lo e procurar recomeçar a própria vida sozinho ou, quem sabe, iniciar outro relacionamento. Estou convencido de que o comprometimento é essencial para a felicidade e estabilidade de um casamento. Há, entretanto, o outro lado da moeda. Uma pessoa precisa sentir-se suprida em suas carências. Deus nos criou com necessidades físicas, emocionais, sociais, intelectuais, espirituais. E Ele estabeleceu o matrimônio em que um dos propósitos é provê-las. Como conselheiro, há vários anos já me envolvi com centenas de casais que recorrem a mim com seríssimos problemas.
e que muitas vezes estão prestes a se separar ou divorciar. Concluí, depois de observar as dúvidas que eles apresentam, que é possível classificar 3 tipos de matrimônios. Casamentos mortos. Homem e mulher são legalmente casados, mas não há qualquer tipo de vida em comum, apenas estão sob o mesmo teto. Casamentos infiéis. Homem e mulher vivem juntos, mas um deles ou os dois tem um caso, um relacionamento extraconjugal. Casamento em crise. Os conflitos são constantes e se acumulam porque os cônjuges não conseguem resolvê-los. Casamentos mortos. Esse tipo de união denota 2 outras categorias: o casamento pacífico, o outro beligerante. No primeiro, os cônjuges vivem em paz, não brigam, conseguem manter as aparências, dando a impressão de um casamento bem ajustado. Apenas os que desfrutam da intimidade do casal é que sabem que não há amor nem diálogo. Mas a pressão cresce conforme o tempo passa e os interesses se tornam divergentes. De repente, ocorre a separação, e aqueles que não sabiam como a realidade era distinta das aparências ficam surpresos diante do fim de uma união tão feliz e ajustada. Paradoxalmente, existem casais que desenvolvem esse tipo de união e costumam criticar ferozmente aqueles que vivem ilegalmente. No entanto, ambos cometem erros cruciais. Muitos insistem em preservar um casamento já morto por causa dos filhos ou do embaraço que uma separação causaria aos familiares, ou ainda porque a religião que abraçaram não admite divórcio. Soube de uma senhora que declarou o seguinte: vou conservar este casamento horroroso até o dia da minha morte. Que lástima! Com certeza, esse tipo de acomodação é uma transgressão àquilo que Deus planejou para a vida de casados. O que Ele quer, na verdade, é que os cônjuges lutem para mudar a situação, buscando um relacionamento que proporcione realização mútua. Mas há o casamento que é morto, mas beligerante. As guerras são contínuas, pois ambos disputam o poder e não têm a menor noção de liderança. O marido não quer ou não sabe como assumir seu papel no relacionamento. A mulher, por sua vez, é agressiva, dominadora e não abre espaço para que seu esposo tenha liberdade de tomar decisões. Essa disputa passa a ter supremacia na vida dos dois de tal forma que não há tempo disponível para estarem atentos às necessidades mútuas. Legalmente são casados, mas emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente divorciados. Acredito firmemente que casamentos podem ser ressuscitados. Há esperança para eles. Particularmente, já vi muitos serem restaurados. Quando o homem e a mulher começam a ser sensíveis um ao outro, procurando preencher as carências reciprocamente, seu relacionamento passa a ressurgir. Na maioria dos casos, não recomendo o divórcio, mas trabalho com as evidências de que pode haver mudanças se compreenderem que há necessidades de lado a lado e que elas precisam ser consideradas, respeitadas
e, na medida do possível, satisfeitas. Casamentos infiéis. Essa categoria preocupa-me bastante, pois vejo que ela cresce avassaladoramente no Brasil de hoje. Aliás, nosso país está se tornando cada vez mais urbano, como um povo que se locomove muito de um estado para outro, não fixando raízes profundas num só lugar. E isso impossibilita uma convivência prolongada com seus familiares. Muitas vezes, as pessoas não se conhecem, ou, o que é pior, não querem se conhecer. Solidão e alienação estão presentes nos grandes centros, fazendo o ser humano se transformar dia a dia em uma espécie de ostra. Toda essa problemática cria atmosfera para uma incursão ao relacionamento extraconjugal, especialmente se as necessidades emocionais e sexuais não encontram plena satisfação no casamento. O envolvimento infiel nem sempre acontece porque a pessoa resolve se rebelar à lei imposta por Deus, nem para bular as promessas feitas no altar, e tampouco pela aventura de fazer algo condenável e não ser descoberto, mas porque sua personalidade e sua sexualidade não encontram nenhuma realização. Um dos motivos que leva a pessoa a uma relação extraconjugal é a tentativa de provar a si mesma que ainda é desejável, atraente e valiosa ao sexo oposto. O marido ou a esposa que constantemente recebe afirmações e atitudes carinhosas do seu parceiro não precisa recorrer a essa estratégia. Às vezes, o que falta é uma pessoa com quem conversar, um bom ouvinte, um companheiro, um amigo, não obrigatoriamente um parceiro sexual. Tão somente alguém que se interesse pelo que acontece na vida dele ou dela. Quando Deus criou Eva, ele a fez atraente aos olhos de Adão, que ficou encantado com aquela mulher tão linda. Não há relato nas Escrituras que indique que ele se relacionava com ela por obrigação. Eva era sua companheira. Ambos satisfaziam-se emocional, intelectual, física e espiritualmente. Deus criou o homem e a mulher para isso, para serem amigos, companheiros e se realizarem mutuamente. Casamento em crise. No decorrer da vida, há duas épocas que sofrem uma maior probabilidade de separação e divórcio entre os casais. Os primeiros 5 ou 7 anos de casamento e na meia-idade, dos 40 aos 60 anos de idade. Os jovens. Na segunda fase da adolescência, dos 16 aos 18, 19 anos, os jovens têm um desejo de conquistar sua independência, de ter liberdade para decidir e de pensar o que quiserem sobre si mesmos e sua própria vida. Esse é o momento em que precisam aprender como fazer, desenvolver e manter amizade com diferentes pessoas, amizades essas que venham a se tornar profundas e íntimas. Qualquer indivíduo que se casa sem conseguir esse tipo de segurança emocional e afetiva pode tomar essa decisão para preencher a lacuna deixada pela ausência de intimidade com os pais e amigos. Muito tempo depois, o mesmo desejo de independência surgido na adolescência retorna, incitando a pessoa a procurar livrar-se do seu cônjuge, ansiosa por liberdade. Graças à maturidade dos jovens recém-casados,
As tensões mostram-se bem mais perniciosas quando surgem os conflitos. Há uma urgência para que entendam que os conflitos e as contrariedades podem ser utilizados no processo de aprofundamento da relação. Também, como já nos certificamos em outra parte deste livro, as pessoas são diferentes e se em vez de tentarem mudar seu companheiro, culpá-lo, agredi-lo, procurassem apoiá-lo no crescimento individual, bem como no fortalecimento do relacionamento, os resultados seriam muito mais positivos. A meia-idade. Atualmente, as pessoas buscam entender o significado da sua existência. A pergunta que fazem é esta: afinal, por que e para que eu vivo? É um período de questionamento, dúvidas, lutas interiores, inseguranças e, diante de tantos conflitos, muitos se sentem impulsionados a desistir do casamento. E esse também é um fator de dúvida e incerteza pessoal. Uma vida a dois depois de 15, 20 anos pode mostrar-se insípida, sem sabor, sem gosto, como pão amanhecido. Isso porque ambos não cultivaram seu amor e a relação se transformou numa chatice, sem aquele tempero. Na revista Veja número 1004, há um artigo intitulado Casamento: Como mantê-lo? Como terminá-lo? Nele, li uma pesquisa editada pela revista americana Psychology, em que foram enumeradas pelos homens e pelas mulheres 15 razões prioritárias na química de um casamento estável e equilibrado. Nas duas listas, por ordem de importância, o ponto número 6 é: meu marido ou minha mulher está cada vez mais interessante. Analisando sinceramente, meu leitor, minha leitora, você acha que ainda é uma pessoa interessante ou até mesmo mais interessante do que era há vários anos atrás? Estou certo de que se os casais entendessem as tensões, pressões e as dúvidas normais desta época e se esforçassem para compreenderem a si mesmos, o divórcio não precisaria nem ao menos ser cogitado. Algumas gramas de orientação anterior podem evitar quilos de confusões posteriores. Obviamente, é muito mais produtivo construir casamentos equilibrados, harmoniosos e sólidos no seu início do que tentar reajustá-los depois de muito tempo de vida em comum, em que as carências de parte a parte não foram preenchidas. Todo casamento precisa de uma manutenção diária: carinho, atenção, comunicação, amor e etc. Sua tarefa não só é descobrir quais são as necessidades de seu cônjuge, mas também quais as circunstâncias marcantes, importantes da vida dele ou dela, a herança social, cultural, afetiva que recebeu dos pais, o ambiente em que cresceu, as habilidades, os talentos que ele ou ela demonstra. Confessarei algo. No início do meu casamento, não prestava a menor atenção aos talentos da minha esposa. Passados mais ou menos 10 anos, e eu já mais amadurecido emocionalmente, descobri que ela tem uma habilidade inata para a pintura. Decidi apoiá-la, dar-lhe seu devido valor. E hoje, nossa casa está magnificamente decorada por seus quadros. Em suma, empenhe-se em conhecer o esposo ou a esposa que você escolheu. É um modo construtivo e benéfico de desenvolver uma vida agradável.
Descobrir as necessidades da pessoa com quem você se casou. Como fazê-lo? Posso dar algumas ideias. Claro que você conhece a sua vida e seu casamento melhor que ninguém e terá a perspicácia de aumentar essas sugestões ou adaptá-las à sua realidade. Número 1. Separe no seu dia um horário para conversar e bater papo descontraidamente com ele ou ela. Enquanto preparava este ponto do meu livro, senti-me constrangido e resolvi indagar minha mulher se verdadeiramente ela se considerava realizada em suas necessidades e carências pessoais. Que alegria e alívio ao ouvir uma resposta afirmativa! Realmente, Judite é uma pessoa muito compreensiva e pouco exigente, pois tenho consciência de não ser um marido tão bonzinho assim. Número 2. Observe seu marido ou sua mulher. Certamente, você aprenderá muito a respeito dele ou dela observando. Por exemplo, observe a família do seu cônjuge e os pais dele, para ver como vivem, como encaram os conflitos e as tensões e quais são seus valores, hábitos e costumes, como solucionam as questões financeiras. Muitas coisas que você puder observar na vivência dos seus sogros, bem como o tempo em comum que você tiver ao lado do seu esposo ou esposa, o habilitarão a atendê-lo, a ajudá-lo e a amá-lo mais. Número 3. Ouça o que ele ou ela tem a dizer. Infelizmente, cheguei à conclusão de que os casais não sabem ouvir. A comunicação é imprescindível num casamento. Permaneça alerta. Eis alguns sinais que vão te prevenir de problemas em sua vida conjugal. A amizade e a intimidade diminuem. Os pensamentos e sentimentos são encobertos. Quando estão juntos, não têm um período de tempo aproveitável, agradável e de qualidade. As irritações não são expressadas. Há tentativas de um evitar o outro. Descresce a preocupação com o bem-estar do marido ou da mulher. Se seu casamento for caracterizado por um, dois ou todos esses sinais perigosos, pare depressa. Procure seu cônjuge e converse sinceramente com ele. Novamente, ao buscar manter a comunicação, você dará o primeiro passo para recomeçar da maneira correta. Na arte de permanecer casado, não há como fugir da realidade de que o casamento não é só cumprir as promessas feitas no altar, mas também suprir as necessidades daquele a quem você escolheu. Para evitar o trauma de um divórcio, comprometa-se a estar atento às necessidades da pessoa com quem você casou e procure satisfazê-las. Entretanto, é importante lembrar que ninguém, por mais que se esforce, conseguirá suprir todas as carências de seu parceiro. Podemos diminuí-las, mas somente nosso relacionamento pessoal com Deus pode preencher nossas mais profundas necessidades existenciais.